Eu cumprimento os amados irmãos com a bendita e poderosa paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao projeto Átrio dos Pregadores Relevantes, com o lema Auxiliando e Capacitando os Pregadores da Palavra. Este é o objetivo principal deste projeto: auxiliar e capacitar os pregadores da palavra para que a mensagem de Deus seja compreendida pelo povo ou pelos ouvintes com muita facilidade, pois o objetivo principal de um pregador é comunicar a mensagem de Deus ao povo, existindo várias formas, várias maneiras, vários meios, mas o objetivo final de toda pregação é comunicar a mensagem de Deus. Aleluia! E nós, como projeto Átrio dos Pregadores Relevantes, desejamos contribuir para o crescimento do reino de Deus, trazendo aqui algumas técnicas essenciais para a vida de um pregador da palavra. Aleluia! Nós estamos aqui a dar continuidade, aliás, nós estamos aqui dentro da primeira série que tem como nome Postura do Pregador da Palavra no altar e fora do altar. Já tivemos aqui a primeira lição de como interpretar a Bíblia. Dando continuidade com as lições, hoje vamos falar e concluir a segunda lição, que era a estrutura básica de um sermão e os três principais tipos. Repito, a estrutura básica de um sermão e os três principais tipos. Já falamos na lição passada, ligada à lição número 2, ou na aula passada, assim que é ligada à lição número 2 da estrutura básica de uma pregação. Dissemos que uma pregação precisa de um tema, que é o assunto que vai ser tratado, precisa de uma introdução, que é o enquadramento do assunto que será tratado, e precisa de um desenvolvimento, que é o momento em que se conta a história, em que se explica detalhadamente ao povo o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, quais foram as ações e reações das pessoas envolvidas. E depois de levarmos o povo ao passado, a pregação vem para o presente e vem diretamente para a vida dos ouvintes. Aí estamos no momento da aplicação da mensagem. E após a aplicação, claro, devemos ter uma conclusão. Tudo aquilo que começa deve ter algum fim. E o nosso Deus, como não tem fim, ele é o próprio início e ele é o próprio fim. Mas tudo aquilo que o homem faz tem princípio e também deve ter fim. E uma pregação precisa ter fim. Então, na conclusão, nós encontramos o apelo, encontramos o convite ao povo a abraçar a mensagem, a abraçar aquilo que Deus comunicou naquele dia e a buscar a graça de Deus, sem esquecer dos agradecimentos. É importante que o pregador saiba agradecer no momento da conclusão, agradecer a Deus, agradecer aos ouvintes e agradecer àqueles que foram o canal ou a ponte para que ele tivesse aquela maravilhosa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Aleluia! Sem mais delongas, vamos entrar e dar continuidade à lição número 2, estrutura básica de um sermão e os três principais tipos. Já falamos da estrutura básica, hoje vamos concluir falando dos três principais tipos de sermão. Quando nós falamos dos três principais tipos de sermão, estamos a falar dos três estilos ou das três maneiras que nós podemos usar para pregar. A palavra de Deus pode ser pregado por todos, mas nem todos têm a capacidade de pregar a palavra de Deus da mesma maneira. Então, é isso que faz com que existam vários tipos de sermão, ou várias formas, vários estilos de trazer a palavra de Deus. Existem vários? Sim, existem vários. Eu não conheço todos, mas conheço alguns, e desses alguns procurei escolher os três principais tipos. E se alguém conhecer outros, pode partilhar aqui. Nós estamos aqui para ensinar, mas também para aprender. Pode partilhar o tipo de sermão que o amado irmão conhece e que porventura não teremos falado. E nos três tipos de sermão que vamos apresentar aqui, também os amados irmãos têm a liberdade de tecer algumas críticas, de tecer algumas sugestões e de
contribuir para o crescimento dos pregadores da palavra, porque este é o objetivo principal deste projeto, desta página. Aleluia! Sem mais delongas, vamos correr com o tempo, entrando no primeiro estilo de sermão, o primeiro estilo de pregação. O primeiro que nós encontramos e que sugerimos a todos é o sermão temático. Uau! Sermão temático. Que nome tão bonito. Mas vamos esclarecer o que seria o sermão temático. Sermão temático, como o nome já nos remete, temático vem de tema. Então, é um tipo de sermão que o pregador, primeiro, ele tem um tema. O que vem na mente do pregador, primeiro, é um tema. Só que não é um tema qualquer. Vem um tema bíblico, inspirado por Deus, que vem da parte do Senhor, e um tema bíblico que não foge do contexto das Escrituras. Mas, no sermão temático, a primeira coisa que vem na mente do pregador é o tema. Por exemplo, ele quer falar de justiça, se porventura ele quer falar de misericórdia, quer falar da ira de Deus, quer falar do arrependimento, quer falar da justiça de Deus, ou quer falar de qualquer coisa ligada com Deus. E ele dá uma escala. Olha, tens uma escala, na próxima terça-feira você deve trazer-nos uma mensagem. E nesta semana nós queremos falar acerca de justiça. Então o pregador já tem um tema. O tema é justiça. O que eu posso falar na justiça? Então, a importância da justificação em Cristo Jesus. Prontos, ele já tem um tema. A importância da justificação em Cristo Jesus. Então, os pontos que vão sustentar este tema, os pontos que vão sustentar, melhor dizendo, esta mensagem, serão baseados no tema. Tudo aquilo que o pregador vai falar vai ter que ser extraído desse tema. A importância da justificação em Cristo. Então, ele vai correr, vai para o livro de Romanos, vai para o livro de Gálatas, vai para os evangelhos, vai para algumas histórias em que um injusto foi justificado por Jesus, em que um injusto foi socorrido por Jesus. E a justiça de Deus em Cristo Jesus, que manifesta-se através da sua misericórdia, imputou aquele que devia ser condenado a ser liberto. Aquele que devia ser julgado a ser absolvido, aquele que devia ser punido a ser bonificado. Então, à medida em que o pregador traz essa mensagem, ele deve trazer pontos ligados à justificação que saem do tema que ele escolheu. É por isso que o sermão é temático. Para não enfadar ou cansar as pessoas num sermão temático, o máximo que o pregador pode trazer são 3 a 4 pontos. Esse é o máximo, para que as pessoas também não cansem de lhe ouvir. E o sermão temático é engraçado que, após o pregador ter o tema, ele já tem tudo para pregar. Ele vai para a palavra de Deus para poder encontrar versículos, encontrar bases para sustentar o seu tema. Este é o sermão temático e por isso é que tem este nome de sermão temático. E os pontos que o pregador deve apresentar no sermão temático são baseados no tema que lhe foi sugerido ou no tema que ele recebeu a inspiração da parte de Deus para poder comunicar à igreja. Aleluia! Então, o sermão temático, de uma maneira resumida, é um sermão que o pregador primeiro tem o tema e depois de ter o tema, ele vai à Bíblia e encontra algumas passagens ou alguns versículos que vão sustentar aquele tema. E a divisão deste sermão, os pontos deste sermão devem procurar esclarecer o tema que foi escolhido. Este é o sermão temático. Tudo é baseado no tema que o pregador está sujeito a ministrar debaixo dele. Aleluia! Mas temos também outro tipo de sermão, que é o sermão textual. Aleluia! Sermão textual. Este sermão textual, amados irmãos, como o nome também já sugere, é um sermão em que é baseado numa porção do texto bíblico. O pregador da palavra não pensa primeiro no tema. O pregador da palavra, neste tipo de sermão, não é sugerido um tema. Ele vai às escrituras, ele lê a Bíblia Sagrada e ele encontra lá uma porção da palavra de Deus. Ele encontra lá uma história, ele encontra lá um fenômeno, ele encontra lá
algo que ocorreu e que é muito importante para os nossos dias. Então, o que o pregador faz? Após aquela leitura, ele pega em 3 versículos que estão dentro daquele texto, ele pode ler do 1º, 2º e do 3º versículo, e a sua pregação é baseada na pequena porção ou na mensagem que aqueles 3 versículos trazem para nós. No sermão textual, o pregador baseia-se na porção ou nos versículos vistos no texto. A inspiração do pregador parte do texto. Ele não vê primeiro o tema. Primeiro, ele medita no texto, ele mergulha nas escrituras e depois lhe vem o tema daquela ministração. E o tema, às vezes, para o sermão textual, ele não precisa ser muito atrativo, ele não precisa ser muito chamativo, mas deve ser um bocadinho, né? Não vamos escolher também um tema que as pessoas não tenham vontade de ouvir. É importante que o tema que o pregador escolhe seja um tema atual. É estranho quando um pregador traz um tema que não tem nada a ver com os ouvintes. Aí a mensagem é pouco atrativa e as pessoas não prestam atenção. Mas quando a mensagem que o pregador traz é uma mensagem atual, fala de coisas atuais, e esta deve ser a mensagem de Deus que vem para nos exortar, repreender, edificar naquilo que está a acontecer na atualidade, para que possamos mudar urgentemente e que se levantemos para caminhar conforme a vontade de Deus. Aleluia! Então, o sermão textual, amados irmãos, é aquele que é extraído numa pequena porção do texto bíblico. Por exemplo, o amado irmão pode estar aí a meditar no livro de Tiago. Sabemos muito bem que o livro de Tiago, ele faz uma coisa muito interessante. Faz um contraste entre uma fé vazia com uma fé que tem obras. Então, o amado irmão pode pegar a passagem que fala acerca do Abraão, que Abraão foi justificado através da fé, e ler mais alguns versículos que vão sustentar esta ideia de que não, a fé sem obras é uma fé morta, e o povo de Deus deve basear-se numa fé que tenha obras. Então, pegando nesse pequeno trecho, o amado irmão já pode nos trazer um sermão textual. A passagem em si já te submete a um tema. Não é o amado irmão que é inspirado num tema, no sermão textual. E a divisão deste sermão, diferente do sermão temático, a divisão desse sermão, o amado irmão já encontra na Bíblia Sagrada, já encontra na passagem. Simplesmente o trabalho do amado irmão será de ler aquela passagem, aprofundar naquela passagem e encontrar os versículos essenciais para que aquela passagem seja explicada devidamente. Então, o sermão textual, o pregador, eu posso dizer que no sermão textual o pregador é como um mineiro que pega no seu instrumento e começa a cavar e vai encontrando alguns diamantes. Quando encontra uns 3 diamantes, ele fica satisfeito e diz: olha, eu já concluí o meu trabalho para o dia de hoje, posso já apresentar esses diamantes para o povo, que são os 3 pontos que saem do texto e são comunicados ao povo para que ele possa entender a mensagem do dia. Então, no sermão textual, o pregador primeiro vai ao texto, lê o texto, estuda o texto e após essa leitura um bocadinho mais aprofundada, o pregador tem a sua mensagem baseada nos pontos que já estão naquela passagem. É possível que à medida em que o pregador vai lendo aquela passagem, por exemplo, falamos aqui da questão do Abraão ser justificado pela fé. O amado irmão pode ler no livro de Tiago, mas também pode correr para o Gênesis, onde encontramos a história de Abraão. E lá tem passagens que se enquadram perfeitamente com as que estão no livro ou na carta do apóstolo Tiago. Então, o amado irmão pode correr para o Antigo Testamento, simplesmente para voltar a sustentar os pontos que já são apresentados no texto que o amado irmão terá escolhido ou terá sido inspirado para poder ministrar e abençoar o povo de Deus. Aleluia! E temos, amados irmãos, o terceiro sermão que é muito usado por vários pregadores no mundo afora. Depois vou começar aqui a tentar identificar os pregadores que mais se enquadram com esses 3 tipos de sermãos, sem querer dizer que os outros não tenham espaço, porque no reino de Deus há espaço para todos e todos nós devemos anunciar as maravilhas de Deus para o mundo. O terceiro sermão, amados irmãos, que também é muito poderoso, é muito maravilhoso, é o sermão expositivo. Aleluia!
mas este sermão, amados irmãos, não posso vos mentir, é um dos sermões que mais dá trabalho. Aleluia! Mas o que me alegra, amados irmãos, é que Deus coloca em algumas pessoas o amor por esse tipo de sermão, o desejo por esse tipo de sermão, a vontade e inclinação para poder nos trazer este tipo de sermão. E às vezes, quando a pessoa somente vê o sermão temático, somente vê o sermão expositivo, não se sente enquadrado nesse tipo de sermão. E é aí que Deus inspira e traz mais vários tipos de sermão. E hoje vamos falar, por último, deste tipo, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo, amados irmãos, é um sermão que requer um pouco mais de atenção. Aliás, requer muita atenção do pregador. Eu acredito que os amados irmãos já ouviram alguns pregadores que dizem: este texto, este livro foi escrito no ano 2000 e tal. Este livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Esta passagem, amados irmãos, quando Jesus passava do lugar X, aquele lugar tinha uma cultura, e a cultura daquele lugar era Y, XZ. Por exemplo, nós só sabemos, quando lemos a Bíblia, que os judeus não se davam com os samaritanos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? A resposta desse porquê vem no sermão expositivo. Alguém que prega no nível do sermão expositivo não pode simplesmente dizer que os judeus não se davam com os samaritanos, não se entendiam, eram inimigos. Não. Ele tem que nos trazer o contexto histórico. Onde, quando e como é que começou este problema que levou os judeus não se darem com os samaritanos. Quando fala-se daquele poço em que Jesus chegou, sentou em João capítulo 4 e se encontrou com a mulher samaritana, aquele poço ali, no sermão expositivo, a pessoa que estiver a ministrar deve nos explicar quem foi, por que foi, quando é que foi, qual é o objetivo daquele poço, qual é o significado. Aquele poço tem significado. E outra coisa também que podemos extrair ainda de João capítulo 4, na história de Jesus com a mulher samaritana, é a questão que a mulher apresentou. Disse: olha, vocês judeus dizem que Deus deve ser adorado lá em Jerusalém, mas nosso pai, o Jacó, ele adorou a Deus no monte, ele adorou a Deus aqui neste lugar. E aí o pregador que tem a capacidade de trazer um sermão expositivo deve refletir: essa mulher disse que Jacó foi um grande homem de Deus. Jacó adorou ali naquele lugar, adorou nos montes, e os judeus só adoram em Jerusalém. Então significa que em algum período, em alguma época da história, esses estiveram assim, estiveram unidos. Estes se entendiam, mas alguma coisa aconteceu. E é esta alguma coisa que quem prega no sermão expositivo deve nos trazer. Então, ele nos contextualiza acerca da cultura, acerca dos costumes da época. Ele nos traz a história, toda a radiografia. Quem escreveu aquele livro que nós estamos a ouvir a pregação, qual era o objetivo da pessoa que escreveu aquele livro. E naquela passagem, concretamente, qual é a mensagem profunda que o texto nos traz. Então, os sermões, quem prega no sermão expositivo, geralmente são pessoas inclinadas à área do ensino da palavra, à área mais que detalha aquilo que o texto nos traz. Mas todos nós podemos pregar no sermão expositivo. Só que o cuidado que devemos ter na questão do sermão expositivo é um estudo profundo. Precisa de muita leitura. Nós precisamos pegar um texto, abrir outro texto. Quem prega no sermão expositivo não lê somente uma Bíblia e baseia-se naquela versão. Não. Ele procura ler outras versões para entender cada palavra, para entender cada coisa que vem no texto, para que no fim facilite a compreensão do povo na mensagem que pretende trazer. Aleluia! E eu disse, amados irmãos, no início que eu ia explicar quem se enquadra em cada tipo de sermão. Por exemplo, no sermão expositivo, quem tem um ministério evangelístico, quem é evangelista ou deseja, como diz o apóstolo Paulo, ter as obras de um evangelista, se enquadra mais na questão do sermão temático. Por quê? Porque ele pega num assunto: vem para Jesus e serás salvo. E começa lá. Quando você se arrepende, você recebe a Jesus. Quando você toma a decisão de abandonar o pecado, você pode receber a Jesus. Quando você toma a decisão de mudar de vida, você pode receber a Jesus. Porque ele disse: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o evangelista consegue facilmente se mover no sermão
temático. Por quê? Porque ele já tem um objetivo centrado: ganhar almas para Jesus. Os temas dele sempre recaem para a questão de ganhar almas para Jesus. Mas todos nós podemos pregar no sermão temático desde que tenhamos o cuidado de ter um tema bíblico. Porque há muitas pessoas que dizem que pregam no sermão temático enquanto não pregam no sermão temático. Pregam no sermão da imaginação. Sermão da imaginação é ter um tema que não tem nada a ver com nenhuma escritura bíblica, não tem nenhuma base que sustenta dentro dos versículos bíblicos. Simplesmente o pregador força cada versículo a sustentar a sua ideia. Isto não é sermão temático. Isto não é sermão temático, porque o tema verdadeiro de um sermão temático é um tema baseado nas escrituras, é um tema bíblico. Melhor dizendo, todo sermão temático tem que ter um tema bíblico, porque a luta aqui, o objeto principal, a ferramenta essencial do pregador é a Bíblia. Então, não tem como alguém dizer que é um sermão temático enquanto aquilo que está a dizer não é de acordo com a Bíblia, não tem nenhum sustento bíblico. Então, isso não é sermão temático, é um sermão baseado na imaginação do pregador. Quanto ao sermão textual, é um sermão geralmente que facilmente pode ser abraçado pelos pastores ou pelos pregadores que estão a trabalhar num ministério. Por quê? Porque o tema textual convida as pessoas a procurarem ler mais as escrituras. Não convida somente as pessoas a receberem a Jesus, como o sermão temático pode facilitar isso e também pode ajudar na questão do estudo. Todos os tipos de sermões que eu apresentei aqui são sugestivos para todos os pregadores. Mas a questão é: onde que cada pregador se enquadra? Então, cada pregador deve pregar de acordo com o tema ou com o tipo de sermão que mais se enquadra com as capacidades que Deus colocou em cada um de nós. Continuando, o tema textual se enquadra mais com os pastores e os pregadores que ministram a sustentar o ministério. Por quê? Porque atrai mais o povo a ler a Bíblia, a conhecer mais a passagem, a meditar mais um pouco nas escrituras, a procurar mais se aprofundar na mensagem que as escrituras trazem. Então, este tema, este tipo de sermão, assim que é o sermão textual, se enquadra mais com os pastores e pregadores que estão a servir numa determinada igreja, lutando pelo crescimento de uma determinada obra. Quanto ao sermão expositivo, este tipo de sermão se enquadra mais com aqueles que têm inclinação para o ensino da palavra. Por exemplo, a questão da escola dominical, professores da escola dominical devem ter este tipo de vontade, de desejo de aprofundar mais nas escrituras para poder trazer na palavra de Deus a facilitação do entendimento do povo e também o contexto histórico e a percepção dos momentos. Isso é muito importante e é muito maravilhoso quando um pregador faz. Então, querido e amado irmão, esses são os 3 tipos de sermão. O teu estilo pode não estar enquadrado aqui, mas saiba que o principal objetivo desses 3 tipos de pregação é facilitar a compreensão do povo e também é manifestar no mais alto nível as capacidades que Deus colocou em cada pregador. Então, usando esse tipo de sermão, podemos trazer uma mensagem organizada e abençoada para edificar o povo de Deus e para o crescimento da obra do Senhor na terra. Então, a aula de hoje, amados irmãos, termina por aqui. Muito obrigado pela vossa paciência, muito obrigado por vocês estarem aí do outro lado acompanhando esta aula. Que Deus abençoe a todos que estão a acompanhar essa aula. Dizer que críticas, sugestões, contribuições, estamos abertos para isso. Podem colocar e juntos vamos interagir e vamos crescer. Continuamos com esta primeira série, postura do pregador no altar e fora do altar. Assim concluímos a segunda lição, assim que tem como tema a estrutura básica de um sermão e os 3 principais tipos. Que Deus ricamente e poderosamente possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Estamos juntos.